Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo. E hoje eu tô aqui para fazer um unboxing com vocês. Tô recebendo um quadrinho que eu acho bem interessante e um tanto quanto curioso. Eu queria falar um pouco sobre ele e demais lançamentos dessa coleção. Mas vou tentar fazer um vídeo mais leve, mais rápido, para conseguir mostrar esse projeto para os interessados no assunto. Partiu? Eu tenho falado menos assim de quadrinhos ultimamente, mas eu achei aqui, eu tenho quase certeza que esse quadrinho é o que eu acho que é. Então eu acho que seria um momento legal para abordar um pouco o assunto deste quadrinho. Eu vou abrir aqui, eu quero falar um pouco para você sobre essa coleção. E o quadrinho em questão, então, um quadrinho bem grande aqui, bem forte e imponente, é o Orcs, lançado pela Mythos Editora na coleção do Golden Edition. O que é essa coleção? São quadrinhos de luxo que eles estão trazendo, se não me engano, da Europa, e aí então fazendo as suas traduções, lançando no mercado brasileiro. Eu não tenho certeza por qual editora lá na Europa eles são lançados, eu não sei se Glenar, se eu falar, eu não vou ter 100% de certeza, então eu vou me abster a isso. Eles não lançaram muitos quadrinhos ainda nesse formato, tem alguns mais famosos, eu tenho alguns deles, não tenho todos, mas o Orcs aqui tá me dando essa oportunidade, então, de explorar um pouco esse universo aqui dos quadrinhos fantasiosos que a Mythos está lançando. Então, como de praxe, eu quero mostrar um pouco desse quadrinho aqui para vocês. Capa bonitaça aqui, Orcs, então um orc aqui de costas, pelo visto tá rolando uma guerra pelo fundo. Fãs de Warcraft, de repente, vão se interessar bastante. Gostei bastante aqui dessa segunda capa aqui, uns símbolos meio rúnicos. E vou ler essa sinopse para vocês e aí a gente pode dar aquela folhada no quadrinho. Tambores de guerra ressoam no coração da grande floresta. Humanos, aqueles cães que pensam que pode destruir os remanescentes das raças ancestrais, exploram um pequeno pedaço da terra sagrada a cada dia. Anões, aqueles insetos corruptos, destroem a floresta com a ajuda de suas galeras mecânicas tocadas por seus escravos. Elfos se escondem em suas vilas e se recusam a honrar os pactos ancestrais. Pior, eles retornaram ao estado mais selvagem quando eram criaturas canibais. Mesmo assim, mesmo que os oráculos empurrem o clã rumo à guerra, será que não haverá outra solução? É o destino das raças ancestrais de Arakel vir a desaparecer? Cara, muito interessante esse sinopse, porque eu não fazia ideia de qual era o assunto tratado no quadrinho. Claro que, de repente, navegando um pouco a popularidade do Warcraft, eles iam trazer embate entre raças, e pelo visto é o que a gente tem aqui. Então me parece um personagem orc, obviamente, questionando algumas decisões protagonísticas. Parece que os humanos estão invadindo terra ancestral dos orcs e outras raças ou estão apoiando ou estão se ocultando. Então a gente tem um pouco assim dessa premissa, né, Warcraft, as raças se juntando aí para uma batalha. Pelo visto, o que nós temos aqui são orcs que estão reagindo a uma invasão. E já me agradou bastante também se tiver um pouquinho assim, um pouquinhozinho de apelo político, não só espadas e machadadas. A lombada aqui é simples então, nós temos um símbolo, o título Orcs, número 1, provavelmente teria continuação, eu nunca vi continuação desse quadrinho. E temos aqui o nome dos responsáveis então, que também repetem aqui. O roteirista é Nicholas Tekian e o artista é o Nicholas Gennett. Vamos dar, então, uma folhada aqui nesse quadrinho. Temos uma guarda simples também, com alguns símbolos aqui, talvez rúnicos, tribais. Temos aqui uma capa de apresentação. Roteiro Nicholas Tachman e arte Nicholas Gennett. Aqui uma arte bem bonita, né? Aquelas premissas de arte digital, super fantasiosa. Já começamos, então, aqui com mais um mini pôster. Esse estilo de arte aqui tá diferente do que a gente viu antes. E olha só a beleza dessas páginas. Olha esses cenários aqui. Os orquezinhos aqui conversando. Não sei o que eles estão conversando. Não, vou dizer que as artes aqui são o grande chamariz desse material. Temos uma personagem, uma orc mulher. Ou fêmea. Aqui tem um casal se encontrando. Mais um cenário grande aqui, ó. As armas de guerra. Tipo um barco, um navio com rodas. Sai capturando tudo. Reunião de orcs aqui. Aqui humanos e anões conversando. Parece que são algumas tribos de orcs também.
Ó, aqui eles com umas pinturas, fazendo aqui alguma missão. As artes aqui são muito bacanas mesmo. Lembra um pouco também do Simon Bisley, do Slane. Mais uma cena aqui, bonitaça aqui, ó. Um painel de um ataque ocorrendo. E até a criação, a diagramação das páginas é interessante, né? Porque não segue sempre o mesmo padrão. E parece uma história bem dinâmica, a gente vê muitos cenários acontecendo. Sempre uma pega assim de uma conversa entre uma organização e uma cena de ação. Tá? Então, pelo visto, tem bastante história para desenvolver. A Era das Antigas Raças terminou. Então aqui, de repente, uma crítica também à evolução. Coisas que a gente vê também em outras literaturas, né? O próprio Senhor dos Anéis é baseado muito nisso. Um segundo capítulo, imagino eu. Mesmo padrão, né? Título, um recorte aqui de uma imagem e o BG aqui, a textura deles. Temos aqui mais um mini posterzinho, que é a capa que nós temos aqui. Eu não gosto muito quando repete a mesma arte da capa, né? Aqui é uma oportunidade de trazer uma arte nova. Mas também não sei se eles tinham a possibilidade de trazer mais artes. Bom, eu vou dando aquela passada mais rápida também, que eu não quero fazer spoiler nas imagens. Se eu ver alguma coisa bastante impactante, já vi aqui uma naga aqui saindo da água e sendo devorada na barriga. Cenas fortes. Mais um conselho aqui, reunião de humano com orcs. Ó, o Wilson também tá aqui no quadrinho. Acho que ele é um elfo aqui. É um orc. Batalhas acontecendo, piriri pororó, exército, os caras sonhando. E termina então com mais uma página aqui com uma arte tribalzinha. E o texto aqui, ó. Obrigado a Nico por esse projeto e pela primeira parceria. Eu não sei qual tá falando com qual. Não, esse é o Nicholas Gennett, que é o artista, então ele tá agradecendo ao roteirista, porque os dois se chamam Nicholas. Um agradecimento todo especial a Alex, Maxine e Valerie pelo apoio e amor, com todo o meu carinho, Nicholas Gennett. Orcs foi construído ao mesmo tempo que meus dois filhos, Charlie e Léo. Eu gostaria de dedicar este álbum a eles e também a minha companheira Alexandra, Nicholas Takin. Então, aqui tá com numeração, mas eles estão dizendo que o álbum, né, o livro, o projeto foi terminado. Não sei se vai ter continuação ou não. Eu nunca vi uma capa de Orcs número 2 em sites de quadrinhos. Aqui tem uma propaganda e é aqui que eu queria chegar também, para falar um pouco mais também sobre os outros títulos dessa coleção. Então tem uma propaganda de Elfos, e aí uma propaganda de O Fio da Navalha. Esse quadrinho aqui eu nunca vi, mas é aqui que eu queria chegar, nos Elfos. E o expediente eles botaram no final e não no início do livro, não sei porquê, não estou acostumado a ver lá. Então, Orcs, Nicholas Takin, roteiro, Nicholas Gennett, arte, Mitos, editora LTDA, tem aqui os diretores, redação, tradutor, revisão, letras. Os personagens, nomes, eventos, locais nessa publicação são inteiramente fictícios, sem permissão expressa, da Edition Soleil, e dos editores brasileiros. Então, isso aqui não saiu pela Granat, saiu pela Edition Soleil, que é uma editora francesa. Histórias publicadas originalmente em Orcs Volume 1, La Voix des Armées, a voz dos exércitos, talvez, em fevereiro de 2011. E Orcs Volume 2, La Marque du Néante, março de 2012. Tá, a gente viu duas capas, né, aqui. Então, provavelmente, juntou os dois números de Orcs que foram lançados lá. Aqui tem o número 1, talvez a coleção tenha seguido com outras histórias fechadas. Vou ver se é isso, né, vou dar uma estudada, mas não tenho certeza no momento. E agora, aproveitando para falar um pouco mais sobre essa linha de quadrinhos de luxo aqui da Mitos, que é uma sublinha chamada Gold Edition. Eu quero mostrar também outras linhas de quadrinhos que eu tenho deles. Alguns já foram abertos, já foram lidas, outros ainda não. Então é muito mais exploratório mostrar aqui esses comparativos e não falar diretamente sobre os quadrinhos. Podemos ter vídeos falando sobre eles em breve, tá? Se você se interessa também por esse tipo de coisa, deixa uma mensagem aqui e vamos explorar também esse caminho dos quadrinhos. Eu tenho essa coleção aqui que é o Oco, Hub, o Ciclo da Água e o Ciclo da Terra, volume 1 e 2. Então aqui são histórias trazendo mais cultura de samurais, né, japoneses. Imagino que muito espírito e magia. Ela foi lançada no mesmo formato, então, um papel couché grosso, capa dura, capa com verniz nas artes. Achei muito interessante isso aqui. Pelo que eu entendi, é uma história fechada nesses dois títulos.
lançados aqui. Lá fora deve ter sido lançado até em mais encadernados. Aqui no Brasil que a gente costuma compilar vários, né, em almanacs maiores. Então tenho este oco aqui, também lançado nessa linha luxuosa. Um assunto que eu gosto muito, que é Rei Arthur. Então tenho também esta coleção de 2 edições, que é as Crônicas de Excalibur. Temos Crônicas de Excalibur Canto 1 Pendragon e temos Crônicas de Excalibur Canto 2 Morgana. Então imagino que seja uma releitura bem legal dos contos arturianos aqui, com artes bem bonitas e épicas, como vocês podem ver aqui pelo estilo. Vou abrir uma página aqui aleatória. Olha só que bonita essas artes. Talvez aqui seja o Merlin, talvez não. Ó, que legal, abrir uma página com os personagens. Então nós vamos ter a Excalibur, Viviane, Merlin, Morgana, Cernunnos. Ó, temos criaturas também. Natri, Elin, Gargon, Urien, Patricius, Igraine, Bran e Eren. Bom, tem um cara chamado Patricius aqui, com uma vibe meio romana. Talvez a gente aborde aquela visão do Rei Arthur, em que ele é meio colonizado romano e enfrenta os celtas, então. Olha só que legal aqui, algum personagem vendo uma criatura da floresta. Esse quadrinho aqui eu ainda não li. A primeira edição, essa aqui do Pendragon, é bem difícil de achar atualmente. Eu comprei, ela já estava aberta, mas o Canto 2 é bem fácil de achar na Amazon. Então ainda está lacrado aqui no plástico. Tenho também, na mesma linha do Orcs, Anões. Então provavelmente aqui nós vamos ter uma história fechada de povos anões enfrentando algum desafio, alguma adversidade. Esses foram lançados pela Soleil também, mesma editora do Orcs. Eu tenho os 2 quadrinhos de elfos, então, que são histórias, tem umas histórias bem legais, outras mais ou menos. Eles misturam mais ou menos 2 contos por quadrinho. E o legal é que eles exploram várias sub-raças de elfos. Então, em Elfos 1, nós vamos ter uma história aqui, o Cristal dos Elfos Azuis, que são elfos aquáticos, a Honra dos Elfos Silvestres, que são os elfos que vivem em florestas. E no Elfos 2, vocês podem ver aqui, nós vamos ter o Elfo Branco, bem legal, é um elfo mais ancestral, mais separado, né, apartado das civilizações humanas. E nós vamos ter uma história de um meio-elfo, que normalmente, em termos de RPG, é uma raça que vem da cruza de um humano com um elfo. Aí pode ser um elfo e uma humana, uma elfa e um humano, e temos ali um híbrido entre as 2 raças. Então, só para constar, assim, o Excalibur e os livros das raças fantásticas foram lançados pela Soleil, lá na França, e trazido para o Brasil pela Mythos, nessa coleção, nessa linha Gold Edition. O Oco foi lançado pela Delcourt. Aí, imagino que seja uma outra editora. Aí eu tenho 2 que eu estou há um tempão aqui guardando para trazer para vocês, que é Eric de Melibonhá, 2 quadrinhos épicos lindíssimos aqui. Temos o Trono de Rubi e o Lobo Branco. Essas 2 também nos mesmos formatos aqui, capa dura, o tamanho, todos esses têm o mesmo padrão de tamanho. Mas aí essas aqui foram lançadas pela Glénat, uma editora francesa muito boa, assim, a nível de qualidade. Até os quadrinhos do Conan estão sendo lançados pela Glénat. E aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim, não pela Mythos. As artes daqui são lindíssimas, eu já folhei ambos os quadrinhos. E sem comentar também que nós estamos falando de Eric de Melibonhá, um dos personagens de capa e espada mais legais que existem. Tenho também este aqui, o Conungar, A Guerra dos Reis. Eu acho muito interessante esse quadrinho aqui, ele já aborda um negócio mais viking fantasioso. As artes são lindíssimas, eu adoro esse estilo de arte aqui. Super acadêmico, fantástico, não desproporcional. Tem até uma vibe meio mangá, uma influência muito forte aqui do mangá. Esse quadrinho é muito bonito, a história é fechada, o que me agrada bastante também. E agora entrando também aqui para a galeria, o Orcs, então. Fico muito feliz, então, de estar recebendo esse Orcs, a gente deu uma explorada nele. Eu tenho toda essa coleção aqui que eu acho muito interessante. Eu gosto muito desses conteúdos que vêm, assim, do universo do fantástico do RPG, mas aborda de uma maneira mais dramática também, mais artística. Então, se vocês têm interesse, curiosidade para falar sobre esses outros itens, manda uma mensagem aí que eu acho que a gente pode explorar bastante uma série sobre esses quadrinhos.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um unboxing aqui, um unboxing de quadrinho. Tava fazendo falta falar um pouco sobre esse universo, essa mídia tão popular hoje em dia. Vocês já perceberam que eu gosto bastante também de falar de quadrinhos, não apenas de CDs, e principalmente esses quadrinhos mais diferenciados. Então quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para folhear comigo esse livro, para ver outros itens semelhantes dessas coleções. E quero convidar vocês, como de praxe, a conhecer o Instagram do Eibard, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção. Convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com bandas e artistas que são citados nos vídeos, principalmente os vídeos focados em música, né? Não os vídeos focados em quadrinho. E convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir outros unboxings de quadrinhos e livros que eu tenho aqui, falando também de outros universos fantásticos e grandes personagens. E se vocês gostaram, no geral, do canal, quero convidar vocês a assistir os demais vídeos que eu tenho aqui, falando sobre os recebidos CDs, sobre os unboxings de quadrinhos e livros, as séries que eu falo sobre capas de CDs, logos, encartes, as listas e tags que eu vou respondendo. Então sintam-se à vontade para explorar, curtir, compartilhar e principalmente se comunicar. Mandem mensagens aqui, eu adoro conversar com vocês sobre esses assuntos que me animam bastante. É isso então, um forte abraço do Eibardo.